eu sou a Lívia Albuquerque, faço parte do núcleo de redes sociais aqui do Mackenzie. Gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês que se conectaram, que aceitaram o nosso convite para participar dessa live. Esse aqui é o Mackinside, é uma iniciativa do Mackenzie, criada para compartilhar conteúdo de forma relevante, acessível e de maneira gratuita para todos vocês. Com o Mackinside, a gente busca conectar a comunidade acadêmica e o público em geral a um conteúdo de alto impacto. Então, aqui, através dos nossos encontros, vocês vão ter contato com professores aqui da casa, trazendo sempre palestras e aulas e debates de assuntos relevantes, de assuntos contemporâneos, para ajudar no desenvolvimento tanto pessoal quanto profissional de cada um de vocês. Hoje, o tema aqui da nossa palestra é Literatura em Diferentes Linguagens, Língua Inglesa em Perspectiva. Nesse encontro, a professora Lilian Correia vai explorar abordagens inovadoras para enriquecer o aprendizado da língua inglesa. A gente quer que esse seja um espaço interativo, então fiquem à vontade para deixar suas dúvidas no chat, comentários, toda a interação é bem-vinda, a gente agradece esse contato com vocês, esse realmente é o nosso objetivo, criar um ambiente bem agradável e uma conversa relevante para todo mundo. No final desse encontro, nós vamos fornecer um link onde é possível se inscrever e depois receber um certificado de participação. Então, quem ficar até o final, depois dá uma espiadinha no chat ou no QR Code e aí vai ser possível receber no seu e-mail esse certificado. Agora eu vou passar a palavra para a professora Lilian, que vai conduzir a nossa conversa. Boa tarde. É um grande prazer estar aqui com todos vocês. Na verdade, é uma honra poder dar início à primeira aula do Mackinside. Eu sou a professora Lilian Correia, professora dos cursos de graduação e pós-graduação Lato Sensu, das áreas de comunicação e letras do Instituto Presbiteriano Mackenzie, da nossa universidade. Também sou mackenzista de carteirinha e é um prazer, então, tê-los conosco. A ideia de hoje é um papo sobre literatura em diferentes linguagens e, mais especificamente, trazendo a língua inglesa em perspectiva. Qual é a grande ideia, não é? Como professor de língua inglesa, ou professor, a princípio, de qualquer disciplina, a primeira coisa que nós temos em mente é conhecer o nosso aluno. Então, quem é esse aluno que nós temos bem à nossa frente? Eu tenho um aluno que está, por exemplo, na educação infantil, eu tenho um aluno que está no Fundamental 1, no Fundamental 2. Quais seriam os interesses desses alunos com relação à disciplina que eu leciono? Língua inglesa. Eles não têm nada de língua inglesa no entorno deles? Se nós estivéssemos falando sobre isso há 50, 60 anos atrás, talvez a resposta seria não. O acesso à língua inglesa é muito difícil. Mas hoje, século XXI, as crianças praticamente nascem com algo relacionado à língua inglesa à frente delas a todo momento. Então, conhecer o meu aluno é fundamental para que eu possa preparar melhor as minhas aulas. Não somente no sentido de melhor adequá-las ao que os documentos curriculares me obrigam a levar em consideração, mas, de alguma forma, levar em consideração também o que o meu aluno gostaria de estudar. Ah, mas eu só vou ensinar o que o meu aluno gostaria de estudar? Não, mas eu posso juntar os dois objetivos, chegando às necessidades impostas pelos documentos legais, mas da mesma forma, trazendo tudo isso de uma maneira que seja mais interessante, que seja mais agradável, tanto para o aluno quanto para nós professores. Muito bem. Onde é que nós nos encontramos? Nós, professores, e nós, alunos. Eu não falo somente no espaço de sala de aula. A minha pergunta aqui é: qual é o espaço que eu me encontro enquanto professor? Eu sou um professor de uma escola regular e eu trabalho, então, com educação infantil, ou Fund 1, Fund 2, ensino médio,
cursos técnicos, cursos preparatórios. Não, essa não é a minha realidade enquanto professor de língua inglesa. Diferente de outros professores que, em geral, se concentram no trabalho da escola básica, os professores de língua estrangeira têm aí as possibilidades de aulas particulares, as possibilidades das aulas particulares serem em grupos ou aulas individuais. E o público dessas aulas também pode diferir imensamente em faixa etária e em objetivos. Eu posso ter um aluno que tenha, nessa questão dos objetivos absolutamente distintos. Então, o meu aluno está estudando inglês para reforçar o seu repertório escolar. Não, o meu aluno já é um adulto, é um administrador de empresas, eventualmente, está estudando inglês porque saber o idioma é importante para a sua vida profissional. Onde é que nós nos encontramos? Que espaço é esse em que eu e o meu aluno estamos para que eu possa entender melhor como atender às expectativas e às necessidades desse meu aluno? Eu tenho 2 universos, inevitavelmente: a língua e a literatura. Muito bem. Esses 2 universos são universos separados, um não se comunica com o outro, ou eles estariam interligados? Como é que a gente deve enxergar, numa aula de língua estrangeira, esses 2 universos, da língua e da literatura? Para quem estudou letras, como eu, sempre existe aquela questão do, nossa, enquanto eu estava na faculdade, eu gostava mais das aulas de língua, de linguística. Ah, não, eu curtia mais as aulas de literatura, em que eu tinha acesso aos romances, aos poemas, e analisava os períodos históricos, e como tudo aquilo refletia as questões sociais e políticas da época. Mas será que esses 2 universos não podem ser trazidos em conjunto para uma necessidade outra que não a sua, do estudante de letras, mas agora a sua enquanto professor de língua estrangeira, e nesse caso de língua inglesa? Quem gosta de uma área, língua, necessariamente gosta da outra? Não necessariamente, mas uma coisa que nós temos que ter em mente: quais são as conexões entre os aspectos linguísticos e os literários? Quais seriam os possíveis focos de interesse que poderiam atrair pessoas em uma área e em outra? Quem gosta da leitura por fruição ou gosta da leitura por uma questão de analisar como a gramática e o vocabulário juntos trazem uma mensagem ao seu leitor? Ou como esse texto, enquanto discurso, representa um determinado período ou pode ser entendido em um outro período histórico-social? Nossa, Lilian, você está falando coisas que vão muito além, a princípio, do que eu preciso para preparar minha aula de língua inglesa. Será? Vamos lá. Quem gosta de língua ou quem gosta de literatura, leve em consideração se uma área é necessariamente melhor ou mais importante que a outra? Ou será que eu paro por aqui e a gente tem que reconstruir tudo o que foi dito? Reconstruir de que modo? Pensando numa resposta única. E qual seria essa resposta única? A resposta significa dizer que há uma indissolubilidade evidente, clara, de que língua e literatura não se dissolvem, elas não andam separadamente. Eu posso ser professor de língua inglesa, mas eu não ensino língua sem um contexto. Eu posso ser professora de literatura, mas eu não ensino nada sobre a literatura se eu não tiver um texto literário. Então, se vocês perceberem, nós, professores em sala de aula, temos aí um universo riquíssimo de possibilidades para trabalhar. Não somente em língua inglesa, evidentemente, mas em qualquer aula. O que me impede de trabalhar com língua e literatura, maternas ou não maternas, considerando o que eu posso juntar em termos de possibilidades com outras disciplinas. Aí vem a proposta da nossa conversa de hoje.
Literatura em diferentes linguagens, língua inglesa em perspectiva. A princípio, quando a gente fala para os alunos, esse professor é professor de literatura, ou se eu estou no Fundamental 1, 2, por exemplo, me referindo ao ensino médio. Olha, quando vocês chegarem ao ensino médio, vocês terão aulas de literatura separadas das aulas de língua. Ou os alunos entram em pânico, ou eles ficam super felizes. Mas em que sentido? A literatura precisa ter essa carga tão pesada? Até que ponto eu posso usar a literatura em língua estrangeira ao meu favor enquanto professor de língua inglesa? Bom, trago aqui alguns questionamentos. Como vocês perceberam, eu só trago os questionamentos e tento respondê-los para que a gente possa discutir depois nas eventuais perguntas que vocês venham a nos oferecer. O que quer dizer isso exatamente? Quando eu proponho falar em literatura a partir de diferentes linguagens, eu me refiro necessariamente a diferentes idiomas? Ou será que eu me refiro a diferentes gêneros literários? Ou ainda, eu falo de códigos diversos? Eu incluo as questões de tecnologia, por exemplo, nesse universo? Ou não? Não é nada disso. E a língua inglesa entra onde? Bem, eu disse a vocês no início, sou professora dos cursos de graduação e de pós-graduação, especialização em língua inglesa e literaturas. Qual é o meu papel? O meu papel é dizer para os meus alunos, professores, ou meus alunos futuros professores da graduação, que ensinar língua inglesa não é necessariamente ensinar gramática e ponto final. Toda vez que nós ensinamos um idioma, ele vem carregado da sua cultura. Assim, não basta ensinar o verbo to be, não basta ensinar todos os tempos verbais, se todas essas estruturas gramaticais não estiverem contextualizadas. Aí vocês vão me dizer, aqueles que já têm experiência de sala de aula, nossa, mas os meus alunos ou já estudam inglês e talvez não tenham tanto interesse quanto eu gostaria nas minhas aulas, ou os meus alunos acham que as aulas de inglês poderiam ser mais legais, mais divertidas. Aula divertida, será que é esse o termo que a gente realmente espera? Nós precisamos de aulas produtivas, por todos os sentidos. Muito bem, as suas aulas podem ser mais produtivas e interessantes. De que maneira isso pode funcionar? Se eu tenho um programa a cumprir, se eu tenho objetivos a serem atingidos e se cabe a mim, enquanto professor de um curso, qualquer que seja ele, a escola básica, um curso de línguas estrangeiras ou, minimamente, um programa que eu criei para o meu aluno particular, eu tenho que pensar nas questões inter e transdisciplinares. O que me impede de trazer para as aulas de língua inglesa conteúdos que sejam pertinentes a outras áreas, mas que possam enriquecer o conhecimento dos meus alunos na minha disciplina. Eu vou ensinar, por exemplo, sobre o passado, porque é que eu não posso falar sobre a história da Grécia. Porque eu não posso fazer uma parceria com o professor de história, por exemplo, ou em uma aula particular, porque não montar, por exemplo, um histórico de vida da família daquele aluno. São algumas ideias que passam pela cabeça dos professores, mas que nem sempre são efetivamente feitas, talvez por falta de tempo, ou talvez porque o professor fique temeroso de como essas atividades vão ser recebidas pelos seus alunos. Eu trago aqui alguns exemplos para vocês entenderem melhor onde eu quero chegar quando eu me referi a diferentes linguagens. E eu trago aqui algo que tem a ver com a minha especialidade de estudo, que está nas literaturas de língua inglesa mais especificamente. Eu posso contar uma história, por exemplo, que vem lá da literatura oral, que é a lenda de Beowulf, cujo autor é desconhecido, foi passada de geração em geração, meio que como um telefone sem fio, vamos dizer assim, e o seu início data lá mais ou menos do século VIII na Inglaterra. Muito bem, a história vai se passando
E em algum momento posterior, esta mesma narrativa, que era passada sob o ponto de vista da literatura oral, acabou sendo transformada em literatura manuscrita. O que vocês têm aqui nessa imagem é um símile da primeira edição, vamos dizer assim, do poema épico Beowulf, em formato manuscrito, só que em inglês anglo-saxão, ou, se vocês preferirem o termo específico, Old English. Se vocês forem procurar na internet, por exemplo, algum texto em língua inglesa deste período, é quase impossível fazer a leitura em comparação com o inglês do nosso momento, né? Do nosso período histórico. Muito bem. E aí? Esta mesma narrativa foi sendo transformada. Tolkien, por exemplo, sim, o Tolkien, aquele do Senhor dos Anéis, ele fez uma tradução dessa mesma narrativa, desse poema épico, e esse livro foi publicado inicialmente na década de 30. E, não sei se vocês sabem, mas o Tolkien tirou a inspiração para sua obra O Senhor dos Anéis a partir da narrativa épica Beowulf. Mas parou por aí? Quer dizer, essa narrativa foi sendo reconstruída ou recontada em diferentes perspectivas, porque você está me falando, Lilian, de literatura. Primeiro oral, depois manuscrita. Sim, mas em diferentes contextos históricos e com diferentes públicos. Agora, por exemplo, eu posso falar de uma outra adaptação dessa mesma narrativa, feita pelo Michael Morpurgo, lá em 2006, agora para o público infantil. É uma obra totalmente ilustrada e com uma linguagem muito voltada para o que nós chamaríamos aqui Fundamental 1, eventualmente finalzinho da educação infantil. Obviamente, aqui eu falo de obras que poderiam ser acessadas em língua inglesa, no caso de você ter alunos que tenham um nível suficiente para acompanhar essa leitura. Algo impede de eu usar essas mesmas narrativas traduzidas para o português? Não. E por que não? O professor de língua portuguesa não poderia, eventualmente, escolher uma dessas narrativas sob a ótica da literatura universal? Poderia. E aí o professor de língua inglesa, em conjunto com o de língua portuguesa, podem trabalhar trechos da obra, o mesmo trecho, em língua portuguesa, em língua inglesa, fazer comparativos de vocabulário, pensar na maneira como aquilo foi narrado, considerando-se o período em que a obra foi escrita, ou de que maneira essa tradução foi feita, dependendo de quando é a data da tradução. E aí, sucessivamente. Tenho também uma graphic novel, por exemplo, uma versão publicada na década de 70, assim como eu também tenho uma versão do videogame, da mesma narrativa. Aí vocês me perguntam novamente, mas não mudou nada de uma adaptação para outra e para outra e para outra? Óbvio que sim. Houve, dentro dessas diversas tentativas de recontar a lenda de Beowulf, diversas alterações, por questões históricas, por questões políticas, por questões sociais ou meramente pensando-se na ideia de que eu tenho linguagens diferentes para que a mesma narrativa pudesse ser trazida para o público. Muito bem. Falamos em adaptações literárias, falamos em adaptações literárias em para diversas faixas etárias de diferentes objetivos, falamos na possibilidade da adaptação para o videogame, e aí temos também as adaptações cinematográficas. Muitos dos filmes que nós assistimos advêm de obras literárias. Algumas vezes nós sabemos disso e outras não. A mesma narrativa pode ser encontrada em 3 filmes. Um de 99, um de 2005 e um ainda de 2007. Gente, vejam quanto material disponível. Onde eu quero chegar? Quando nós analisamos o caso de Beowulf, é possível mais tecnicamente dizer o quê? Que a literatura não tem um fim em si mesma. E que junto às questões linguísticas, independente do idioma a que eu me refiro, eu tenho
como trabalhar diversos períodos históricos e sociais que se refiram à contemporaneidade por meios de processos N, inclusive os processos de tradução, além de trabalhar aquela mesma narrativa no idioma original. Outra coisa que nós podemos lembrar é que nem sempre é tão fácil assim reconhecer. Nossa, eu sei que essa obra é uma adaptação de alguma outra. A literatura pode ser percebida em outras artes. Muitas vezes a gente nem se dá conta. Tudo depende da nossa bagagem histórica, pessoal, cultural. E, desta forma, quanto mais bagagem o professor e o aluno constroem, mais rápido e mais fácil fica entender, por exemplo, como é que eu chego a uma capa de gibi da Mônica, em que eu tenho Mônica Puleto e Cebolinha Montecchio. A primeira vez em que essa narrativa foi publicada foi lá na década de 70 também, mas ela é republicada quase todo ano. Eu tenho, por exemplo, essa narrativa, lembrando, óbvio, é uma adaptação de Romeu e Julieta, do William Shakespeare. Da mesma forma que o Rei Leão, The Lion King e depois The Lion King Live Action, são adaptações cinematográficas de Otelo. Veja, olha que interessante, perdão, de Hamlet. E eu já me perdendo aqui nas peças. Então eu tenho Romeu e Julieta, eu tenho Hamlet, que são obras do século XVI, início do século XVII, sendo relidas em outras chaves. Ah, mas no gibi, será que a Mônica e o Cebolinha morrem? Aí vocês vão ter que ler para descobrir. Ou trabalhem isso com os alunos de vocês. Ainda pensando em Romeu e Julieta, eu tenho aqui Romeo and Juliet, um filme de 2011 que também adapta a narrativa do Shakespeare, assim como Shakespeare Apaixonado, que não relata efetivamente a narrativa de Romeu e Julieta, a peça, mas relata como é que o William Shakespeare teve essa inspiração, supostamente, ficcionalizada, é óbvio, né, por Hollywood, mas para escrever a peça. Tenho ainda West Side Story, a versão antiga, a versão recente, assim como eu tenho um filme brasileiro chamado Romeu e Julieta, em que nós temos um sendo corintiano e a moça sendo palmeirense, por exemplo. Olha que dinâmica divertida eu posso trazer para minha sala de aula com adolescentes, a partir lá de trás do século XVI, com o Shakespeare. Não, vou trabalhar com romantismo. Pride and Prejudice, da Jane Austen. Começo do século XIX, relido pelo cinema, infinitas vezes. Relido por mangá, ou numa versão em quadrinhos, ou ainda numa versão absolutamente infantil, em que há pouquíssimas palavras por página, ou ainda a partir da coleção de filmes O Diário de Bridget Jones. Filmes esses que também são adaptação de narrativas de um romance. Percebam então, gente, que a gente chega até a ideia de uma novela. Em 2018, nós tivemos uma novela na TV Globo que trouxe um mix de personagens da romancista inglesa Jane Austen, numa mesma narrativa aí, não é? E todas elas, pulei, e todas elas trabalhavam juntas naquela narrativa, embora originalmente pertencessem a narrativas distintas. Qual é o grande barato disso tudo? Mostrar para o meu aluno que tudo é possível se eu juntar o mundo da literatura ao mundo da língua. E se eu estiver pensando na língua inglesa, tudo isso pode ficar ainda mais atraente, porque ele terá a possibilidade de ter contato com o original do idioma, pensar nas infinitas possibilidades, eventualmente, de traduções, ou do que é possível entender a partir daquela obra, considerando-se o seu ponto de vista histórico, o seu ponto de vista linguístico, e como isso pode, sim, tornar as minhas aulas mais apetitosas, vamos dizer assim, para os meus alunos da escola regular, ou mais interessantes, mais descontraídas para as minhas aulas particulares, ou, eventualmente, trazendo um universo diferente para uma aula
que às vezes é um pouco mais tensa, mas que pode ser um pouco mais light, sem fugir de todas as necessidades que nós temos que cumprir enquanto professores. Eu espero que vocês tenham gostado. Passo agora a palavra para a Lívia, para que ela possa verificar se temos aí algum questionamento relacionado à nossa apresentação. Temos sim, professora. Temos aqui uma pergunta no chat. A pergunta é: professora, você falou sobre os tempos de literatura oral. O que e como podemos utilizar esses elementos dessa era ainda hoje? Bom, o que eu costumo dizer para os meus alunos é que existem narrativas orais, por exemplo, na nossa própria cultura. Então, vocês pensem aí em Batatinha Quando Nasce, na forma como isso vem para a nossa cultura enquanto crianças e depois, enquanto ainda na escola, nós aprendemos que aquela cantiga que aprendemos enquanto crianças, talvez até antes da entrada na escola, ela é aprendida com palavras diferentes do que elas originalmente deveriam ser. Eu falei aí, quando mencionei essa parte, que isso funciona mais ou menos como um telefone sem fio. Então, por que não trazer narrativas originalmente orais e depois demonstrar de que maneira elas foram sendo trazidas para textos manuscritos e tentar comparar quais as diferenças? Esse é um estudo bem interessante, vale sempre a pena. Bacana, professora. Tem uma dúvida aqui da Isadora que também é minha dúvida. Ela pergunta: quando temos essas adaptações, não é perigoso perder a essência da história ao longo das modificações? Então, qual que é o limite aí permitido? Vamos dizer assim que essa é uma dúvida e um questionamento que a gente sempre tem, enquanto espectadores, enquanto leitores, e enquanto pessoas que gostam de literatura e eventualmente descobrem que aquela obra literária foi adaptada para alguma outra mídia. O que a gente tem que ter em mente é que não existe um limite. Não existe o certo e o errado. Se eu falo em outras linguagens, eu tenho uma outra perspectiva. Então, é o nosso posicionamento com relação a isso que tem que ser diferente. Eu falo nossa, esse filme não é tão fiel à obra literária quanto eu gostaria que fosse, ou, nossa, o que o diretor decidiu acrescentar a esse filme não condiz com aquilo que está na obra literária? Pois bem, mas quais são os compromissos que um filme, um desenho animado, enquanto adaptações, tem com a obra original? Nenhum compromisso. Não está escrito que uma adaptação tem que ser 100% fiel. Então, aí o que muda é a nossa perspectiva. Se eu falo em diferentes linguagens, eu também falo em diferentes mídias. E cada uma é um produto por si mesma. Maravilha, professora. O Osmar Guerra pergunta: tenho filhas pequenas que estão lendo Harry Potter. Como faço para dar uma base que facilite o gosto delas pela leitura? Bom, ainda existem muitas possibilidades, Osmar. Uma delas seria tentar, eu não sei em que idioma suas filhas foram apresentadas a essa obra, possivelmente em língua portuguesa. Se elas tiverem contato com o idioma original, talvez apresentar também no idioma original, para que elas possam perceber que existem algumas diferenças. Isso é muito interessante para quem gosta do universo Potter, vamos dizer assim. Por exemplo, há alterações de nomes de personagens, existem alterações em alguns, vamos dizer assim, na forma como eles retratam alguns elementos da narrativa. Outra possibilidade, novamente, seria pedir que elas façam descrições desse universo, considerando a forma como elas foram apresentadas a essas personagens e a forma como isso poderia ser feito na língua estrangeira. Obviamente, eu estou considerando aqui o tópico da nossa conversa. Outra coisa, peça que elas te contem a narrativa, quer seja em língua portuguesa, quer seja em outro idioma, ou que elas desenhem sobre o que elas entenderam a partir daquela narrativa. Eu fazia isso com os meus filhos e sempre tive ótimos resultados.
Bom, nós encerramos aqui. Eu agradeço a professora Lilian pelo tempo, pela disponibilidade em vir aqui bater esse papo. Um aviso, já coloquei aqui no chat o link para as pessoas que participaram preencherem o formulário e receberem o certificado. E em seguida também vai ser exibido um QR Code para quem não conseguir pegar aqui no chat. Esperamos vocês na quinta-feira, novamente às 14 horas, para mais um episódio do Mac Inside. Um spoilerzinho aí, estaremos aqui com o professor Rinaldo Alara, falando sobre comportamento organizacional, um assunto também muito interessante. Muito obrigada a todos pela presença e até lá!